Olá a todos. Vou seguir aqui com minha leitura da Apologia de Sócrates. Nesse momento aqui, tangendo certos argumentos que ele se utiliza para justificar sua postura diante do tribunal e a maneira pela qual um tribunal deveria se comportar. Mas antes que eu siga em frente aqui com essa leitura comentada, eu peço para vocês notarem que na descrição desse vídeo há um link que vai te levar para outras redes sociais minhas, para meu blog, onde eu tenho outras informações e outros trabalhos publicados que possam ser do seu interesse. Então vamos aqui partir para a leitura de Sócrates. Esse trecho é particularmente relevante nos dias de hoje e eu vou fazer uns certos paralelos aqui com minhas leituras acerca do trabalho de um psiquiatra moderno chamado Theodore Dalrymple. Vai ser bastante interessante. Então, seguindo. Diz Sócrates o seguinte: Bem, senhores, isso e talvez outras coisas similares é tudo que eu tenho para dizer em minha defesa. Talvez alguém entre vós se sinta ofendido ao lembrar-se que quando ele próprio foi submetido a um julgamento em torno de um caso de menor importância do que esse envolvendo uma acusação menos perigosa, pôs-se a implorar e a suplicar aos juízes em minhas lágrimas, e trouxe seus filhos, amigos e parentes com o fito de suscitar compaixão. Ao passo que eu nada farei dessas coisas, ainda que esteja aparentemente correndo um sumo risco. Então aqui temos a situação em que a pessoa tenta convencer o juiz não pelo argumento racional, não pela lei, não pelo direito. É o argumento em que ele tenta pegar pela emoção do juiz, torcer a lei através do uso da subjetividade da emoção. É possível que alguém a quem ocorra esse pensamento e lembrança se predisponha duramente comigo e lance seu voto tomado de ira. Ora, se é essa a disposição de alguém entre vós, não creio haver tal pessoa, mas se houver, penso que estaria me expressando com equidade se dissesse: Meu excelente senhor, também eu tenho parentes, pois não sou, como diz Homero, nascido de um carvalho ou de uma pedra, mas de pais humanos, de forma que tenho parentes e homens de Atenas. Tenho 3 filhos, um adolescente e 2 ainda crianças. Entretanto, não trarei nenhum deles aqui para vos implorar que me absolvam. E por que não agirei assim? Não por orgulho, atenienses, ou por falta de respeito a vós. A questão de se revelo ou não intrepidez diante da morte é outra, mas do interesse de minha boa reputação, da vossa e de todo o Estado, julgo não ser nobre fazer essas coisas, em vista especialmente de minha idade e de minha reputação, se merecido ou não. Ou seja, para ele, a manipulação sentimental é algo que é completamente desonroso, que desonraria ele, principalmente ele como homem velho, adulto, é algo que se espera assim de crianças que ainda não atingiram um certo patamar de maturidade emocional. E é aí que eu vejo que existe um paralelo com um trabalho, um livro publicado do Theodore Dalrymple, que é o Sentimentalismo Tóxico, né? Em que ele aponta que, na nossa sociedade de hoje, nós perdemos essa noção de que a maturidade e o tempo nos deveria fazer menos suscetíveis a emoções extremas. Ou seja, não é esperado de um homem maduro, um homem completo, um homem com suas emoções em dia, que em qualquer situação ele faça um escarcéu, que ele chore e desespere, tal como essa pessoa aqui de Atenas, que Sócrates menciona, que em causas menores que não envolviam a vida, a pessoa estava chorando, tentando manipular o juiz, tentando manipular todo mundo. Por causa que isso ofende o Estado, isso ofende até mesmo a própria pessoa em sua dignidade. Mostra que ela quer corromper a justiça ao invés de viver de acordo com a justiça. Então, é mais ou menos essa a linha de argumento que Sócrates está querendo seguir aqui. De qualquer modo, seja verdadeiro ou falso, prevalece a opinião geral de que Sócrates, em certos aspectos, é superior à maioria das pessoas. Se, nesse caso, aquele entre vós que se supõe serem superiores ou em sabedoria, ou em coragem, ou em qualquer outra virtude, se predispunha a se conduzir de tal maneira, seria vergonhoso. Todavia, tenho frequentemente visto homens detentores de tal reputação se comportarem da mais espantosa das maneiras quando submetidos a um julgamento. Como se pensassem estar a caminho de sofrer algo terrível se fossem executados. E que seriam imortais caso vós não executassem. Então, perceba que tem um argumento aqui sobre a questão da morte, né? Se você olhar o vídeo
imediatamente anterior a este no canal, na playlist Platão e Sócrates, você vai perceber que tem um vídeo aqui sobre Sócrates discorrendo sobre o medo dele da morte em face da possibilidade dele tomar a pena de morte. E qual é a conclusão que Sócrates, naquele momento, toma acerca da morte? Ele toma a conclusão de que, como ele não sabe o que espera ele após a morte, ele não deveria temer a morte. Porque pode ser que, pelo fato dele agir com justiça, aconteça tal como apregoava a religião dele, que é ele ascender aos céus, ele ir para um lugar bom. E, por outro lado, caso a religião dele estivesse errada, nada iria acontecer. E nas duas hipóteses, ele não deveria temer a morte. Mas como ele sabia que ele precisava praticar o que é justo, então ele sempre optava pelo que era mais racional, ou seja, fazer o que ele sabe que é possível, que é agir de uma forma justa, ao invés de agir irracionalmente e temer a morte e cometer injustiças na hora da morte. E ele aqui traz um ponto mais importante que traz esse ponto também, que é outra questão acerca da morte também. A morte é uma etapa inevitável de todo ser humano. Todo mundo sabe que em algum momento você morrerá. Então, a questão de ser executado ou não ser executado, só que ele pontua, é acima de tudo uma questão de momento. Então pode ser que você, tal como acontece com o próprio Sócrates e com Jesus Cristo e outras figuras históricas dessa natureza, pode ser que você morra e o fim da sua vida seja uma execução no momento que você está em justiça. Então, para Sócrates, isso é a decisão que ele está tomando naquele momento. Ele está aconselhando, mas ao mesmo tempo ele está mostrando o raciocínio que leva a isso. Para ele, certamente, é muito melhor morrer como um justo do que durar mais tempo na Terra e morrer como um injusto. Seguindo. A mim parece que representa uma vergonha para o Estado e que qualquer estrangeiro estaria autorizado a dizer que aqueles entre os atenienses que primam pela virtude, homens que eles próprios honram com cargos públicos e outras instituições, não são melhores que mulheres. Esses atos, homens de Atenas, nós que dispomos de alguma reputação, não devemos cometer. E se o cometermos, não deveríamos permiti-lo. Deveis mostrar com clareza que estareis muito mais prontos a condenar um homem que desempenha ante a vós essas lamentáveis cenas dramáticas no tribunal, expondo o Estado a ridículo, do que um homem que se mantém quieto. Então, assim, quando você está agindo de forma indigna diante de uma corte, você não está ofendendo somente a si mesmo. Você está ofendendo o Estado. Imagine assim, tribunais onde todas as causas fossem resolvidas não de acordo com a lei, não de acordo com a Constituição, não de acordo com a justiça, mas toda hora, qualquer homem, mesmo os homens mais distintos, eles tivessem que fazer uma ceninha dramática. Uma ceninha dramática para manipular as cortes. Vamos dizer que um general que foi investido de um grande cargo, ele é acusado de um crime que ele sabe que é inocente, e ao invés de argumentar em favor da justiça dos seus atos ou da sua inocência, de seu envolvimento, ele começa a chorar, espernear. Aí você pensa, aquele general durão, que é aquele que vai lutar contra meus inimigos externos, é esse general aí que a gente está tratando? Uma pessoa fragilizada, manipuladora? Incapaz de ter aquela altivez moral de um homem maduro? Então esse aqui é o ponto que Sócrates percebe, né? Isso chega a ofender o Estado, isso descredibiliza o Estado na comunidade internacional. E até impossibilita as relações exteriores. Você vê que essa preocupação com o Estado também no exterior é pensar que se os generais são manipuladores assim nas cortes o tempo todo, serão assim também nas cortes internacionais, na sua relação entre os pares. Uma vida baseada antes na manipulação e em tirar vantagens que não são merecidas, ao invés de uma vida conduzida com retidão. Seguindo em frente. E, independente do aspecto da reputação, senhores, não julgo certo suplicar ao juiz ou obter a absolvição implorando-a. Nossa obrigação é informá-lo e convencê-lo. De fato, o juiz não está aqui para conceder favores no que tange a matéria de justiça, mas para pronunciar a sentença. E seu juramento o obriga a não distribuir favores a seu bel prazer, mas julgar de acordo com as leis.
A conclusão é que não devemos induzir-vos ao hábito de violar nossos juramentos, nem deveis vos mergulhar nesse hábito com que nenhum de nós estaria agindo sem incorrer na impiedade. Então perceba que ele tem uma associação religiosa e você tem uma associação também com a própria maneira como que o Estado opera. Veja, algo que eu pontuei sobre Sócrates em alguns vídeos anteriores, comentando o trabalho dele e a influência que ele tem na política, o que ele percebeu é que o período em que ele vivia era um período de muitas turbulências políticas, muitas matanças, tem alguns momentos em que ditaduras ascendem ao poder e os ditadores querem implicar todo mundo na execução dos outros opositores políticos para que todo mundo se sinta um pouco criminoso. Então, era um Estado bastante depravado, né? Tanto que é um Estado que está julgando um inocente como Sócrates, prestes a condená-lo por perguntar às pessoas na rua, questionar sobre virtude, moral e por aí vai. Então, o que Sócrates queria era, acima de tudo, fazer política no sentido de ser um educador. Eu creio que Platão percebe isso, e por isso que Platão documenta muito bem o passo a passo dos principais diálogos de Sócrates, né? É exatamente porque Platão percebe na figura de Sócrates e na pergunta dele acerca do que é a virtude, o início da restauração da cultura grega. O verdadeiro político grego, que seriam eles, e não só aqueles que assumem um cargo e praticam a violência como os ditadores estavam fazendo contra seus opositores. Mas, pelo contrário, é aquele que faz a pergunta o que é a virtude e inaugura e joga uma semente que vai frutificar o próprio cultivo da virtude e a busca pela virtude. Então, na conclusão, não exigi, portanto, de mim, homens de Atenas, que me comporte perante vós de modo que não considero nem nobre, nem justo, nem piedoso, especialmente por Zeus, porque estou sendo processado por Meleto exatamente por impiedade. É patente que, se graças à minha persuasão e súplica eu vos constrangesse a faltar aos vossos juramentos, estaria vos ensinando a desacreditar na existência dos deuses, e, realizando minha defesa, estaria acusando a mim mesmo de neles não acreditar. Entretanto, muito dista isso da verdade, pois realmente neles acredito, homem de Atenas, mais do que qualquer um de meus acusadores, e assim confio meu caso a vós, e ao Deus para decidi-lo conforme seja o melhor para mim e para vós. Então, a gente percebe que ele também associa a ideia de você fazer um juramento falso diante de um tribunal, não somente uma afronta ao Estado, como uma afronta ao próprio Deus, até porque dentro da cultura grega a gente entende essa relação muito íntima entre o Estado e Deus, que talvez seja um tanto incompreensível para nós que vivemos num mundo cristianizado, né? Porque uma das grandes revoluções que traz a figura de Jesus Cristo no mundo é precisamente o fato de que os seres humanos não estão mais adstritos a ter uma coincidência entre o líder político e a figura da divindade, como já foi o faraó, como já foi na Grécia, como já foi em outros países onde você tinha uma teocracia, sob certo sentido, de uma maneira mais explícita. No cristianismo você tem o próprio Cristo, que é o Deus encarnado, colocando esse tipo de separação, coisa que na cultura grega, e assim como todas as outras culturas prévias ao cristianismo, não fazia muito sentido. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Peço a vocês, se gostando do vídeo, para curtirem, compartilharem, se inscreverem, checarem aí no link outras redes sociais e outros canais e veículos pelo qual eu me comunico. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.